no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 1 até o 6. João 14, do 1 até o 6. Vamos lá, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curve sua cabeça, vamos orar agora. Pai, eu quero louvar o teu nome. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá em tua presença. Obrigado por esse louvor. Obrigado porque tu estás aqui e nós cremos piamente nisso, Deus. Nós cremos que os teus anjos estão neste lugar. Então derrama neste momento o teu azeite fresco sobre nós. Traz-nos, ó Deus, uma palavra através dos meus lábios, para que não seja eu, mas que seja o Senhor Espírito Santo falando aos nossos corações. Assim nós oramos e declaramos a honra, a glória e o louvor ao teu nome, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, como bem sabemos, João Evangelista, ele era conhecido nas Escrituras, por Jesus, como discípulo amado. E João, ele tem uma forma bem diferente de expor o Evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Os 3 primeiros são conhecidos como os evangelhos sinóticos, ou evangelhos parecidos. Assim eles são Mateus, Marcos e Lucas. E então vem o evangelho de João com uma pegada diferente, com uma retórica diferente, com uma maneira diferente de falar. Mas João sempre se ateve a tentar passar para as pessoas tanto a humanidade de Cristo como a divindade de Cristo. Sempre falando de coisas sobrenaturais, de como ele era Deus. Por quê? Porque naquela época, então, existiam vários tipos de conhecimento. Os helênicos eles gostavam de debater muito a respeito de conhecimento, a respeito de verdades. Tanto que, se você observar no livro de Atos, nós vemos então Paulo lá no Areópago, e ele foi lá então expor a sua verdade para eles. E quando ele expôs a sua verdade para eles, diante da verdade que eles estavam acostumados a debater, eles disseram que Paulo estava louco. Quem é esse paroleiro? Quem é esse falastrão? Quem é esse cara que está falando demais? Não tem nada a ver o que ele está dizendo, né? Porque eles entendiam que a grande redenção da humanidade se dá com a morte, que então seria o livrar da prisão que é o corpo, o seu espírito. E Paulo vai com um discurso diferente, falando de ressurreição, que vai voltar de novo. Não, não quero voltar a ser preso. Por isso que não aceitaram a mensagem de Paulo. Mas João, aqui caracteristicamente, ele deixa revelado esse trecho como algo poderoso, porque ele diz lá no capítulo 21, já no final do livro, dizendo que a finalidade dele deixar registrado essas coisas do Evangelho é para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, e uma vez crendo nesta palavra, nesta revelação, nós vamos ter vida em seu nome. Então hoje eu quero falar sobre 3 coisas que Jesus, ele se intitulou aqui para a gente saber. Jesus, ele disse, aclarando ao pensamento aqui dos discípulos, né, aclarando até aos argumentos de Tomé. O Senhor disse que a gente sabe o caminho, a gente não sabe o caminho coisa nenhuma, a gente não sabe para onde vai, para onde é que tu vai, e como é que fica essa questão? Aí Jesus então, ele declara essa máxima, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você entende bem o que Jesus quis dizer aqui? Isso aqui não foi apenas uma frase de efeito.
Isso aqui não foi apenas uma pegada ali de maneira de forma velada, falar uma verdade para que as pessoas não entendessem, não. Foi para que as pessoas entendessem de fato o que era o caminho, o que era a verdade e o que era a vida. Agora veja aqui comigo então, todos nós falamos de caminhos nas nossas vidas, todos nós queremos traçar o nosso caminho. Essa própria palavra, no grego, caminho, ela vem do grego como a palavra rodos, daí rodoviária, rodovia, né? Essa palavra grega rodos, ela diz o caminho, mas o que era o caminho? Não era só o caminho por onde passa o carro, por onde passa a carruagem, o cavalo, por onde passa a moto, a bicicleta, não é apenas esse caminho. Esse caminho é o caminho o qual nós temos que trilhá-lo, o caminho o qual nós fazemos a nossa vida, nós construímos o nosso futuro, nós construímos as nossas verdades, a nossa família, as nossas convicções, o caminho do conhecimento, do aprimoramento e de se chegar para Deus. E por que ele disse que ele era o caminho? Porque Jesus, notadamente como os grandes homens da época, os rabinos da época, eles ensinavam as pessoas de forma prática. E como eles ensinavam isso? Eles ensinavam caminhando, andando e dando exemplos da natureza, dando exemplos corriqueiros que eles viam para ensinar uma verdade escriturística e uma filosofia do reino. Tanto que Jesus, ao passar pelos campos, ele dizia: olha, não ande ansioso com coisa alguma. Por que vocês andam tão ansiosos com a vossa vida, com a vossa maneira de viver, com o vosso jeito de vestir? Por que vocês estão assim? Ele disse: olha, contemple os lírios do campo no caminho. Olhem os pássaros no caminho. Alguém faz isso dentro de uma sinagoga? Alguém consegue contemplar os pássaros dentro de casa? Alguém consegue ver os lírios dentro de uma escola? Não, se via pelo caminho. Eles eram ensinados no caminho. Tanto que Jesus, com os seus discípulos, eles ganharam: essa aí é a seita do caminho. Eles intitularam então Jesus e os seus seguidores como a seita do caminho, os judeus. Por quê? Porque enquanto os rabinos se prendiam a estar dentro de uma sinagoga ensinando para si mesmos, Jesus disse: não, o meu reino é diferente. Nós vamos para fora, tanto que a palavra igreja vem de eclésia, quer dizer chamados para fora. O meu evangelho, o meu ensinamento é um ensinamento prático, é um ensinamento de contato, é um ensinamento de vivência, é um ensinamento de observação. O caminho. Então veja que o próprio Moisés, ele preocupado com esse caminho, ele diz em Êxodo 33:15, ele diz assim: Senhor, não nos faça partir daqui nesse deserto, não nos faça partir daqui se a tua presença não for conosco. Lá no iniciozinho, mais no início, ele vai dizer: Senhor, me mostre o teu caminho. Porque Moisés sabia que sem o Senhor à frente dele, o caminho dele não seria muito bom. Ele não teria perspectivas. Versículo 13, 33:13 de Êxodo, ele diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é teu povo. Então Moisés, preocupado com a sua tratativa com aqueles que estavam sob a sua guarda e tutela, ele disse: Senhor, eu não tenho condições de conduzir essa multidão, que era cerca de, acredite, 1 milhão de pessoas, num deserto, sem condições de saneamento básico, sem água encanada, sem hospitais,
sem antibióticos, anti-inflamatórios. Imagina. E Deus dava as instruções todos os dias, de forma sanitária, de forma higiênica, estabelecia como tratava o arraial, estabelecia como tratava as questões jurídicas, cíveis, para guiar aquele povo. E Moisés era um homem muito instruído, muito inteligente, muito capaz, mas ele dizia e reconhecia: Senhor, me ensina o teu caminho. Veja que mais adiante, no Salmo 90, Moisés ele pede outra coisa a Deus naquele salmo. Ele: Senhor, me faça viver os meus dias, contando dia após dia, de maneira tal que eu venha alcançar um coração sábio, através de um bom caminho. Quantas vezes nós desprezamos a Deus? Essa é a grande verdade. Somos orgulhosos nas nossas escolhas, somos jactanciosos às nossas presunções pessoais e queremos escolher tudo aquilo que vamos fazer para a nossa vida sem ao menos perguntar ao Senhor. Ah, não, mas Deus ele não liga para isso não. Deus ele não está interessado com isso. Claro que está. Claro que está. Você acha que está à toa na Bíblia escrito que os nomes do Senhor, um deles, ele diz: olha, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Se ele diz que um dos nomes de Deus é conselheiro, quem é conselheiro é porque gosta de dar conselhos. Sim ou não? E quem gosta de dar conselhos, gosta de ser procurado para dar conselhos. E às vezes a gente despreza os caminhos de Deus para as nossas vidas. A gente despreza os caminhos do Senhor para nós. E esquece plenamente do que ele disse através do seu profeta Jeremias. Quando ele diz: sou eu que bem sei os caminhos a respeito de vós. Não foi isso que ele disse? Eu é que sei o caminho. Eu é que sei o que é melhor para você. E o caminho que eu tenho para você, eu quero dizer, não são caminhos maus, de frustração, de dor, de miséria, de más escolhas. Capítulo 29 de Jeremias. Acho que é o 11, se não me engano. E ele diz isso justamente para a gente entender. Ele fala, quando fala pensamentos, aí é caminhos. Né? Sou eu que bem sei os caminhos que tenho a respeito de vós, os pensamentos, as intenções, para onde eu quero fazer você migrar e é onde eu quero que você chegue. E é interessante que o caminho de Deus, ele é um caminho, escute bem isso que isso é importante, que o grande troféu e coroa não está no destino aonde vamos chegar, mas o que aprenderemos na jornada, no caminho e a pessoa a qual vamos nos transformar. O caminho de Deus. Paulo ele tinha seus caminhos, tinha suas convicções rabínicas, tinha os seus trejeitos, as suas manias, até um dia que o Senhor aparece para ele e diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Paulo, porque você é cheio de mania, paráfrase minha, você é cheio de conhecimento, você tem seus próprios caminhos, mas Paulo, eu quero te ensinar um caminho mais excelente. Aí depois Paulo mesmo diz isso: eu quero ensinar a vocês um caminho mais excelente, entre a fé, a esperança e o amor. O melhor caminho é o amor. E como é que estão os nossos caminhos? Será que nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus reine em nós?
ou a gente prefere seguir o nosso próprio caminho? Eu gosto muito de um louvor que ele diz assim: quero ser uma criança. Ser como uma criança. O que mais? Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Olha que profundidade dessa letra, não é? Por quê? Porque a criança sempre acredita no melhor caminho. Ela não questiona, até questiona, mas ela obedece, ela vai, porque ela sabe que você tem sempre o melhor caminho. Ela acredita no seu conselho. Ela sabe. Olha, filho, não vai por aqui não, senão você vai se machucar. E ele não vai. Ele não vai, porque ele confia na sua diretriz sobre aquele caminho. E aí a gente quer ser adulto. A gente quer decidir por si mesmo. E aí fazemos as nossas decisões e escolhas. E depois, quando nós nos frustramos, nós dizemos: Deus, está tudo ruim na minha vida. Isso aqui não está acontecendo. O que vai ser de mim? Me ajuda. E Deus é tão amoroso que Ele não lança em nosso rosto: eu te avisei, eu te falei que ia dar ruim. Ele não faz isso. Ele está ruim, filho? Vem cá. Eu vou te dar o conselho agora. Tu faz assim, tu faz desse jeito, tu larga isso, tu vai para cima disso, tu trata dessa maneira, tu passa a agir dessa forma, e aí você vai ser bem sucedido. O caminho. Que caminho você quer deixar na sua vida e para aqueles que vão andar sobre o seu legado? Que caminho? Um caminho de morte? Um caminho de vida? Um caminho de paz? Um caminho de guerra? Qual o caminho que você quer deixar? Porque nós falamos aí de tantas tratativas, existem tantos gurus, especialistas em vida, em maneira de viver, mas gurus que estão cheios de conhecimento humano. Não falam a grandeza e a verdade de Deus. É bom o que eles ensinam para algumas coisas da vida, sim, eu não nego, são usados por Deus. Mas o melhor caminho é esse aqui. Caminho fora disso aqui é caminho de morte, é caminho de tribulação, é caminho de angústia, é caminho de perda. Esse é o verdadeiro caminho. Então Jesus, ele pega e diz para os discípulos: ei, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou partindo, em outras palavras, mas não se preocupem, continue no caminho. Continue no caminho, e vocês já sabem o caminho, Jesus falou. E aí Tomé: Senhor, como é que o Senhor disse que a gente sabe o caminho? Eu não sei nem para onde chega, eu não sei para onde vai, porque o caminho que ele estava vendo era um caminho físico. Mas Jesus estava falando do caminho do conhecimento, do caminho do crescimento, do caminho do aprimoramento, do caminho da devoção ao Senhor, da rendição ao Senhor, da entrega ao Senhor. O problema todo nosso é porque nós queremos de Deus como se Ele fosse uma loja de utilidades, um mercadinho de conveniência, onde eu chego com a minha listinha pronta e eu quero encontrar tudo que eu preciso. E esse não é o caminho. O salmista Davi, ele diz: não, esse aí não é o caminho. O verdadeiro caminho é o seguinte: não é ir para Deus para pedir as coisas, não que você não possa pedir, você não só pode como deve pedir. Mas Davi diz assim: olha, o verdadeiro caminho é esse: o Senhor é o meu pastor, quem cuida, quem me apacenta e quem me guia, e eu não terei falta de coisa alguma. Isso é muito lindo, gente, porque quando olhamos para essa verdade,
a gente começa a aprender a descansar em Deus. Eu gosto sempre de dizer, e aprendi isso com o Espírito Santo, que se não tem jeito certas coisas, é porque já está resolvido. Não tem jeito de mudar, não tem jeito de ter, não tem jeito de acontecer. Está resolvido, eu não tenho que me preocupar. É ou não é? Eu não tenho que me preocupar. Porque é esse caminho que Deus está nos chamando a seguir. E não pense, não traia o seu pensamento e a sua filosofia de vida. O caminho do cristianismo, ele tem que ser o caminho da cruz. E a cruz, ela fala de morte, a cruz, ela fala de renúncia. Enquanto eu não entregar o meu caminho ao Senhor, como diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho, era teu, agora não é mais teu, agora é dele. Você entregou o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele diz, entregou, primeiro verbo. Segundo verbo, confia nele. Mas a gente esquece. A gente diz que entregou e fica, pois é, meu Deus, Senhor, como é que está aquele negócio lá, aquela questão? E só não leve a mal, eu confio no Senhor, mas nada aconteceu. E como é que está? Dá para o Senhor mexer os pauzinhos aí, fazer alguma coisinha? Você confia ou não confia? Essa aqui é a maior dificuldade nossa. Porque entregar o caminho se traduz por perder o controle. Imagina você descendo um declive bem íngreme, longo, aí Deus diz assim, tira as mãos do volante. É complicado, né? Se eu tirar, o carro não vai bater. Com Deus não, se foi Ele que falou, não vai. Nós somos muito tentados a trilhar e traçar o nosso próprio caminho, naquilo que a gente vê. Quando Deus chama Abraão, Deus não disse o caminho. Assim, tu vai seguindo, ó. Ou melhor, Deus não disse o destino. Ele deu a direção do caminho. Tu vai seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo que eu vou te guiando. Eu vou te guiando. Com Moisés era do mesmo jeito. De dia, a nuvem acompanhava eles, protegendo do sol e guiando no caminho. De noite, a coluna de fogo, ela aquecia, porque o deserto é frio, e espantava os bichos. O caminho. Esse é o caminho. Você quer caminho maravilhoso para a sua vida? Entrega. Entrega de verdade. Confia nele. Eu gosto de outra versão que ele diz assim, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, e tudo ele fará por ti. Tudo. Olha que para mim não foi fácil eu vencer essa questão de entregar meu caminho. Não foi fácil. Ainda hoje eu resisto às vezes, mas eu me rendo. Porque não é fácil. Mas Jesus disse, eu sou o verdadeiro caminho. Eu sou o verdadeiro caminho. E essa entrega, ela vai justamente na questão do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Porque do mesmo jeito que foi o livre-arbítrio que trouxe o pecado para o mundo, é através do livre-arbítrio que nós herdamos a salvação. Nós entregamos de volta aquilo que usamos para errar. Senhor, eu não quero mais errar no meu livre-arbítrio. Eu entrego para Ti as minhas escolhas. E eu quero que o Senhor, eu digo isso muito a Deus, eu quero que o Senhor escolha por mim. E como Ele escolhe bem. Nós. Como diz o mineiro, nó. Como Ele escolhe bem. A segunda coisa que Jesus disse, Ele disse assim,
eu sou a verdade. Essa palavra, ela vem do grego uma palavra aletheia, que ela quer dizer não uma verdade relativa, não mais uma verdade, mas ele faz questão de dizer aqui uma verdade singular e única. Há muitas verdades hoje espalhadas pelo mundo. Você abre as redes sociais, rapaz, é tanta fórmula, é tanto chá, é tanto remédio, é tanta coisa. Ou se você fizer isso, faça esses exercícios e a sua pochete vai sumir em uma semana. Tome esse chazinho e você vai ficar top em 7 dias. Faça esses 3 pulinhos para a esquerda e os 3 pulinhos para a direita, que essa verdade ninguém te conta. Está todo mundo dono da verdade da internet. É ou não é? Tem vídeos que eu vejo que às vezes até pulo, quando o cara começa assim, isso na Bíblia nunca te contaram. Assim, valeu, guru. Veio lá de Jerusalém agora, viu Jesus e Moisés e Elias e agora ele vem com a verdade nova. Claro que não. A verdade de Deus, ela é, primeiro, absoluta. Segundo, ela é única. Terceiro, ela nunca caduca. O que Deus disser que é verdade, aquilo vai ser verdade por toda a existência nossa. Podem passar tempos, reinos, estações, culturas, o que você quiser. Mas aquela verdade, ela é a verdade absoluta. Como eu disse na época de Paulo, quando ele foi convidado para ir a Atenas, pregar ali o Evangelho, ele estava lá no Aerópago, e o Aerópago chamado Colina de Marte, que era uma espécie de um declive, como se fosse um teatro aberto, e as pessoas ficavam ao centro, e ali a repercussão da voz saía melhor, o eco da voz, eles ouviam bem, não tinha caixa de som, microfone, e ali eles eram convidados para expor a sua verdade. E ali iam filósofos, iam os epicureus lá falar sobre a sua filosofia, iam os homens para falar do que acreditavam, os helênicos, os platonistas, iam homens ali, cheios de cultura, de conhecimento, e expunham aquilo que eles diziam ser verdade. É por isso que quando João começa o Evangelho, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo do grego, logos. O que era o logos? Era a verdade. Era o que eu tenho por verdade. O que eu acredito que seja verdade genuína, inerrante. Essa é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Tudo que ela me disser é verdade. E é ela que desnuda a nossa alma, as nossas falsas convicções, que aponta os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pecados. É ela que diz o que eu tenho de fazer. No ramo do direito, se diz que há uma verdade absoluta e uma verdade relativa. Conta-se a historinha de que um homem que não mentia, e ele não podia mentir por um princípio de caráter, e um cristão vinha sendo perseguido por uma turba que queria matá-lo. Pessoas fanáticas, coléricas, e ele correu, passou por este homem que estava sentado sobre uma rocha, e aí ele disse assim, por favor, aí atrás está vindo uma turba, e eles querem me matar, pela minha convicção religiosa, não diga que eu passei por aqui por você. Aí ele diz, ok, eu vou fazer o que eu puder, dentro da minha verdade.
E aí ele estava sentado nessa posição e sentou nessa posição, logo que ele passou. E aí veio a turma: ei, você não viu um cristão correndo aqui? Ele estava vestido assim, e tal, e tal, e tal, e deu umas características, e eles estavam loucos para pegá-lo. Você viu, ele passou por aqui. Aí ele disse: a verdade relativa, desde que eu estou sentado nesta posição, não passou ninguém por aqui. A verdade relativa. Mas a verdade de Deus, ela não tem escuras, ela não tem escondidos, ela não é velada. A verdade de Deus, ela é patente, ela é clara, inconfundível, inquestionável e puramente aceitável. Nós queremos primar a nossa vida em verdades, às vezes, que não são verdades. Eu vejo homens, líderes, mulheres extraordinárias, super inteligentes, conheciam muito a Deus, mas traindo a verdade de Deus para coadunar com um capricho ou uma vontade sua. Não, veja bem, isso aí não é bem assim. Meu irmão, quando a Bíblia disser que isso é errado e não tem quem diga que seja certo. Só Satanás mesmo. Se ela te proíbe de fazer isso, então você não é para fazer isso. Aquilo é uma verdade. Eu tenho um amigo que ele, com raiva do sistema da política, ele vive se alimentando de coisas ruins. Eu digo: cara, para de encher o coração disso, cara. Rapaz, se eu pudesse, eu pegava um fuzil, eu ia lá, matava, destroçava e fazia. Aí eu digo para ele assim: olha, a Bíblia diz que a gente tem que desejar ao próximo aquilo que a gente deseja para a gente. Por quê? Porque isso é um princípio. Aquilo que eu desejar para alguém, isso vai acontecer comigo. Ele: opa, última forma, não desejo matar ninguém, não quero matar ninguém, eu já não tenho mais esse pensamento. Porque a verdade de Deus é verdade de Deus. Ela nunca vai mudar. Tanto que Jesus, ele disse na sua palavra: olha, vão passar céus e terra, tempos e estações, anos, séculos, milênios, mas a minha palavra, ela nunca irá passar, caducar e cair em descrédito. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Aí eu vou ler a Bíblia. Já disse um certo homem, que ele disse que foi ler a Bíblia e viu muitos erros. A Bíblia é cheia de erros. Nossa, como eu enxerguei muitos erros. Mas para minha tristeza, todos os erros estavam em mim. Porque às vezes a gente não quer mudar. A gente se depara com uma verdade de Deus para a nossa vida, mas a gente não quer mudar. A gente não quer realinhar a rota. A gente não quer se submeter. Aí Jesus vem com uma máxima que ele acerta a gente mesmo assim para nocautear. Ele diz: vocês dizem que me amam, vocês falam que me amam, vocês falam que me amam no seu coração, que me amam com todo o vosso ser. Mas eu quero dizer, quem verdadeiramente me ama, ele guarda a minha palavra, ele tem a minha palavra como verdade, ele faz o que diz a minha palavra, porque esta palavra é a verdade. Isso é o verdadeiro amor. E não aquele amor clérico religioso, somente teatral. Eu te amo, Deus, e chora, e magnifica, mas você não faz o que Deus manda você fazer. Nós somos assim. Que verdade nós temos para a nossa vida? Que verdade nós queremos para nós? Que verdade nós estamos vivendo? Quer ver uma coisa? Eu digo assim: não, eu canto assim: eu quero estar na tua presença para te adorar. Ai, Senhor, e chora, eu quero te buscar, te adorar. Como o meu prazer é a tua lei, aleluia.
Mas ele não vai adorar. Ele não vai orar. Ele não vai ter tempo com Deus. Veja que Josué, quando é comissionado por Deus para substituir o grande legislador, o grande profeta, Moisés, que responsabilidade! Você dá conta de substituir um cara que alcançou um patamar de caminho extraordinário. Até hoje Moisés é falado em faculdades seculares. Até hoje. Eu imagino José, Senhor, não vou dar conta não. Esse homem era demais. Esse homem sabia muito. Aí Deus disse, olha só, Josué, deixa eu dizer um negócio para ti. Não tenha medo não. Não se apavore não. Fique tranquilo. O meu conselho para você, lá no versículo 1 e 6 de Josué, diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, a verdade. Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, a verdade. Não se desvies nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não relativize. Não faça arranjos. Porque o que nós mais vemos hoje são arranjos. Já viram uma Bíblia que fizeram toda arranjada? Tiraram os versículos que condenavam eles para poder ficar boa. Ele diz, não te desvie dessa verdade, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui Jesus diz, seja centrão. Fique nessa verdade. Foi o conselho que ele deu para Josué. Aí ele continua, para quê? Com a finalidade de você manter essa verdade no seu coração, não negociar com ela, não relativizar, mas fazer o que está aqui, ó. Está aqui, tu faz isso aqui. A finalidade, para que prudentemente te conduzas, aí aqui já é o caminho, por onde quer que andares. Próximo. Aí ele continua insistindo, não se aparte, meu filho, da tua boca o livro desta lei. Por que ele diz da tua boca? Porque o judeu, ele tinha o hábito de ler falando, para que pelo ouvir da sua voz, a palavra entrasse no seu coração. Por isso que Romanos 10, 17 diz isso, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ele disse, olha, meu filho, você tem que meditar. Não se aparte da tua boca. Todo dia tu pega para você meditar nessa verdade, você se aplicar essa verdade, aí você vai falando, você vai falando, você vai falando. Ele diz, antes, além de não se apartar da tua boca, você depois de ler, você tem que ficar meditando. Ó. Você medita nela, você vai refletir nessa verdade. E você tem que refletir quando? Aquela meia horinha? Não. Você vai meditar nessa verdade de dia e de noite, como se diz. Você medita nela de dia e de noite. Entrou no supermercado, está comprando as coisas, o cara te deu um troco errado, te deu a mais. Aí tu lembra da palavra, medita. Ô minha filha, toma, isso aqui é seu. Ah, Senhor, obrigado porque devolveu. Está lá no supermercado, na padaria, sei lá onde quer. Entra uma mulher muito bonitona, um corpo muito bonito. Aí você lembra da verdade. Jó dizendo, eu fiz um pacto com os meus olhos para não colocá-los em nenhuma virgem, em nenhuma mulher. A verdade. Estou fazendo negócio com alguém e tal, e eu estou vendo que ele está sendo ignorante, que eu vou dar uma passada de perna nele, aí eu me lembro da palavra. Ama teu próximo como se fosse a você mesmo. Cara, deixa eu, senta aqui. Você está ciente disso aqui, do que você está fazendo? Porque olha só, tu vai fazer, então eu vou ficar bom nisso aqui, isso fica bom para ti também.
O cara olha assim para você, nossa, esse cara é desse planeta mesmo? Que se é outro passava a perna e que se dane. Eu não roubei, ele que me deu. E a verdade. Aí ele vai dizer, tu tirou leite. Aí ele vai dizer, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Tudo. Tudo é tudo. No hebraico, aramaico, latim, grego, mandarim, o que você quiser, tudo é tudo. Não é parte, não é 90%. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não tem um bom caminho? Porque a gente quer negociar com Deus. Ó Senhor, 100% eu vou cumprir 99,5%. Deixa eu 0,5 aqui comigo. Não. Já disse um pensador que ele falou que você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver você por completo. Ele não aceita 99,5, 99,9. Ele quer 100%. Você já viu alguém morrer só uma parte dele? Ele para de a perna de funcionar, um braço, mas está vivo. Mas morrer, deixar de existir, ou morre tudo ou não morre. Só quando a linha da vida, que é cheia de altos e baixos, ela tiver contínua. Aí sim, aí acabou tudo. Quando vem aquele pi, acabou tudo. Então a verdade de Deus, ela tem que ser isso. Cumprir tudo que nela está escrito. Porque então, aí a conclusão disso, olha o que ele fala, o que todo mundo quer. Se você fizer isso, o que todo mundo quer vai acontecer com você. Então farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Que maravilha será você, no fim dos seus dias, você refletir sobre o que Deus fez com você e através de você, e você dizer assim: valeu a pena. Você não se arrepender por nada. Que bênção, hein? Que leveza. Por quê? Porque você guardou a verdade de Deus na sua vida e a aplicou em seu coração, na sua família, na sua conduta. E por fim, não mais importante, falando que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e agora ele é a vida. Jesus, ele é a vida. Essa palavra do grego é uma palavra linda que muitos batizam filhas com esse nome. Zoe. Zoe no grego é vida. E o que é essa vida que Jesus está falando? É a vida do respirar, do estar vivo, andando, falando? Não. O conceito de Jesus era muito mais profundo. Essa vida, essa Zoe que Jesus está dizendo, ele está falando de uma vida plena, cheia de Deus. Você não tem noção do que é uma vida cheia de Deus. Na Bíblia nós vemos alguns vislumbres, alguns significados em relação a esta vida. No Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai dizer como é que ele tem vida. Antes, o seu prazer está na verdade de Deus. E nessa verdade, ele medita de dia e de noite. Sabe como é que figura esse homem? Eu vou compará-lo como uma árvore, que ele é plantado junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não murcham e não caem, cujo fruto vem naturalmente
na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Você já viu na natureza árvores, plantas plantadas perto de um córrego, perto de um rio? Já viram? Eu já vi. Já viram como são sempre verdinhas, lindas? Elas modificam a paisagem. É diferente daquelas que não estão plantadas junto ao ribeiro das águas, estão distantes, em terreno com pouca água. Tem uma parte seca, parte palha, mas as que estão junto ao ribeiro das águas, elas são viçosas, verdes, bonitas, coloridas, são cheias de vida e abrigam uma sombra maravilhosa. Fica fresquinho o lugar onde ela está. Isso é ter vida. Isso é a vida de Deus na pessoa. Quando nós temos vida de Deus na pessoa, as águas falam do Espírito Santo, as águas falam da presença de Deus. Uma vez que eu estou plantado junto às águas, eu passo a ter vida, eu vou dar vida às pessoas, eu vou dar fruto, vou alimentar as pessoas, eu vou ensiná-las o caminho da verdade, porque eu estou cheio de vida. Eu amo criança. E não é porque eu já estou entrando em idade de querer ser avô, não, não é isso. Sempre amei crianças. Os meus filhos sabem disso. E eu às vezes olho os pecorruchos, às vezes os pimpolhozinhos, e eles começam a falar, que não para de jeito nenhum. É uma matraquinha falando, e vai para um lado, e vai para o outro, e corre, e sobe escada, e desce escada, e não para. Parece que tem um dínamo dentro dele. Sabe o que é isso? Vida. Isso é vida. Porque quando a gente não tem vida, a gente não tem disposição, a gente não tem coragem, a gente não tem alegria, a gente não tem sonhos, a gente não planeja, a gente não tem perspectiva, a gente não se importa com o próximo. Ou coisa horrível é um vivo morto. A igreja de Laodiceia era assim. E Jesus falou sobre a falta de vida sobre essa igreja. Se você tem fama de que vives, você para os outros parece que está vivo. Mas sabe como é que eu vejo vocês? Defuntos. Vocês na verdade estão mortos. Vocês não têm vida. Vocês são só uma fachada. Vocês não têm nada. Vocês não passam para mim de pobres, miseráveis, cegos e nus. Que horrível. Eu gosto muito de ser, não sou melhor do que ninguém, sou cheio de falhas, mas tem uma coisa em mim, eu não gosto de encenar. Eu não gosto de não ser quem eu sou, para não dizer falso, né? Eu gosto de ser autêntico com as pessoas, eu gosto de ser verdadeiro. Por quê? Porque eu agindo verdadeiro, se eu tenho, eu digo que tenho, se eu não tenho, eu digo que não tenho, se eu sou, eu digo que sou, se eu não sou, eu digo que não sou. Porque eu não fico preocupado em encenar para estar preocupado com mecanismos, com etiquetas, com artifícios. Não, se eu estou sorrindo para você, eu estou sorrindo para você. Eu tenho um grande defeito, que eu acho que isso às vezes pode ser um defeito, ou uma virtude, não sei. Eu não consigo esconder os meus sentimentos. Se eu estiver chateado com alguém, esse alguém vai saber que eu estou chateado. Tanto que às vezes eu ali acalorado nos meus sentimentos e assim, vamos deixar para conversar depois. Agora eu não estou bem. Porque eu não consigo, gente. Eu não consigo disfarçar. Eu não consigo. Mas enfim. Quando a gente tem vida em nós, a gente é diferente. Veja que o próprio Jesus
Ele diz em João 10:10, está registrado lá: eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida, não é de qualquer jeito, não é como os outros. É vida em abundância. Sabe o que é abundância? Transbordando, além da medida. Porque Deus, quando dá a gente, Ele dá sempre uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. E eu, quando conheci Jesus, eu fui atrás dessa vida. E se eu quero ter essa vida, eu quero ter vida dentro de mim. Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu quero ser empolgado, eu quero dar vida às pessoas. Eu não quero ser um poço de tristeza, de amargura, de dor. Eu, quando vejo pessoas assim clausuradas, como dentro da sua bolha de tristeza, de angústia, de mágoa, de lástima, de reclamação, eu disse, meu Deus, se ela conhecesse o caminho da vida. Porque é tão bom, queridos, você acordar de manhã, levantar da cama e naturalmente agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, por mais uma oportunidade de você semear no reino de Deus. Que maravilha! Eu lembro-me que eu aprendi a não reclamar e a agradecer por tudo. Aí, quando eu estava na ativa, marcava umas marchas noturnas, passava a noite todinha andando, mochila nas costas. Aí os caras, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Como é que pode? Aí eu ia para o jogo do contente. Graças a Deus, rapaz, eu tenho uma profissão, eu tenho um emprego, ainda estou cuidando da saúde, caminhando. Bom para minha saúde, isso é saudável. Que coisa boa. Amanhã eu estou dispensado, vou poder dormir o dia todo. Isso é bom demais, meu pai. Que coisa boa. Agradecer. Isso é vida. Pessoas que não têm vida são amargas. Como Mara, que perdeu tudo, Noemi, perdeu tudo. E quando ela volta para Belém, a casa do pão, se essa aí não é Noemi, a graciosa, a alegre Noemi. E ela, não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu vivo em plena amargura. Perdi tudo, perdi marido, perdi filhos, perdi propriedades. Hoje eu sou uma mulher desamparada. Meu nome é Mara. Vida. Porque a vida, a verdadeira vida, o parâmetro dela não é aquilo que você tem, aquilo que você conquista, ou o estado que você está atualmente. A vida, ela transcende a todos esses conceitos. Ter vida em Deus é você estar no meio da tempestade, mas você glorificando ao Senhor, sabendo que a mão dele está sobre você. Ter vida com Deus é você estar no deserto, mas poder contemplar de dia a nuvem e enxergar de noite a coluna de fogo. Ter vida em Deus é você não trocar a roupa, não trocar o calçado, mas você vê que eles não se desgastaram por 40 anos. Isso é vida em Deus. Ter vida em Deus não é ter uma vida centrada, pautada, baseada nas pessoas que vão te dar alegria, mas no Deus que te faz uma fonte de alegria. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você que me pediria água, e eu te daria esta água, e você iria bebê-la. E eu digo, mulher, quando tu beber desta água, tu nunca mais tornarás a ter sede, mas lá do teu interior fluirão rios de água viva para jorrar para a vida eterna. Quando eu olho, o Fábio Buíça esses dias esteve na África, lá na escola Tempo de Alegria, ele teve a experiência de ver aquelas muitas crianças. Eles são uma felicidade, uma alegria,
Você vai lá para o culto, a igreja não tem esse luxo, cadeira, esse vento maravilhoso, ar-condicionado, esse som, essas palmeiras aqui tão reais. Não tem nada disso. É uma capixaba no chão, o povo senta, os instrumentos às vezes são até improvisados, mas é uma alegria. Às vezes nem se alimentaram durante o dia, estão com fome, mas uma alegria que te constrange. Assim, meu Deus, como é que eu reclamo da vida quando eu vejo uma pessoa dessa que nem comeu ainda hoje, é pobre, cheia de necessidades, mas está lá cantando, dançando, e eles dançam mesmo, eles bailam mesmo. Alegria, alegria. Um dos momentos marcantes da minha vida foi quando nós pegávamos a juventude para evangelizar nas áreas de risco e pobreza, lá em Fortaleza. Lá tinha um aterro sanitário chamado Janguruçu. E eu tinha conseguido, junto à Cruz Vermelha, uns pacotões assim, bem grandes de sucrilhos. E aí comprei uns sacos menores e reparti em porções menores de sucrilhos. Quando eu cheguei lá naquele aterro sanitário, cheio de urubu, tanta mosca, que era arriscado tu engolir uma. Você tinha que falar assim, né? Para poder ela entrar na boca, né? E a gente evangelizou aquelas crianças, algumas peladinhas andando entre o lixo, disputando com os urubus, e a gente falou do evangelho, falou da mensagem da cruz, oramos por elas, e depois distribuímos aquele sucrilho. Gente, aquilo dali é o maior galardão que eu pude receber naquele dia. Um sorrisão de coringa de uma orelha a outra. Elas sorriam com tanta gratidão, com tanta alegria por poder comer sucrilhos que elas nunca tinham comido. Alegria, aquilo é vida. E a gente na nossa casa tem às vezes um prato bonito, proteína, carne, ou frango, ou peixe, ou o que seja. Aí porque o feijão é de ontem, e esse feijão é de ontem? Isso é, não querer não. Agradeça, tenha vida. Eu lembro de uma vez que eu peguei meus meninos, levei numa favela para evangelizar um sábado de manhã com a juventude, e eles viram lá um bichinho, barriguinha bem grande, nariz escorrendo, pelado, pisando nos córregos de água que vem dos sanitários, porque não tem esgoto, o esgoto é a céu aberto. E eu lembro que a Lívia perguntou: pai, eles não têm roupa não? Se não tem, mas é pouca, acho que a mãe não quer gastar muito ali para vestir. E eles andam descalço, pisa nessa água suja, nossa pai, pois é, por isso que a gente tem que agradecer tudo aquilo que Deus nos dá. A gente tem um teto, tem uma caminha gostosa, tem calçado, tem roupa. Eu tenho certeza que aquilo ficou marcado na memória deles, para ver a vida que eles têm. E às vezes a gente deixa de contemplar as obras de Deus na nossa vida e ter uma vida abundante, alegre, feliz, realizada, porque você só olha para aquilo que você ainda não tem ainda. Não, agradeça, tenha vida pelo que você tem. Sinta-se devedor ao Senhor, empreste a tua vida para o Evangelho, para as pessoas. Invista seus recursos que Deus te deu para ajudar vidas, pessoas. Amém, irmã? Eu lembro, para encerrar, de uma irmã que ela chegou para mim e disse assim: irmão, estou saindo dessa igreja, lá no Ceará. Por quê, querida? Essa igreja não tem amor, essa igreja não ama ninguém, o povo aí não liga para as pessoas, é por isso que eu estou saindo dessa igreja.
Pois deixa eu lhe dizer uma coisa, minha irmã, com muito amor e carinho. Quando a gente quer amor, a equação do reino, se eu quero, primeiro eu tenho que dar. Uma vez que eu semeio, porque eu não posso comer uma espiga de milho se eu não semeei uma semente de milho. Eu não posso. Eu até como, mas se eu for na área de outro que semeou antes de mim. Mas o normal é, eu preciso semear primeiro. Foi o que Jesus disse. Eu preciso primeiro dar, para depois receber. A senhora tem amado as pessoas? A senhora tem ajudado as pessoas? A senhora tem procurado abraçar as pessoas? Quando você fizer isso, a senhora vai ter todo o amor que a senhora precisa. Porque se eu quero ter um lindo jardim na frente da minha casa, eu preciso plantar flores, eu preciso pegar em adubo, esterco, eu preciso mexer na terra, eu tenho que cuidar, e aí eu vou ter, quando eu nascer, eu preciso regar continuamente, aí eu vou ter beija-flores, abelhinhas, pássaros cantando, porque eu semeei aqui. Então não é a igreja que não tem amor. Sou eu que não estou dando amor. E aí eu digo, não é eu que estou sem vida, sou eu que não estou dando vida para as pessoas. Se eu quero ter vida, eu preciso dar vida. Por isso que Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir as pessoas. Reflita sobre isso. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém, queridos? Vamos então adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas.